É Ô isso aí. Zé, Hum, você está falando de coisas que são modinha. Tem uma coisa que não é modinha, que é religião, que acompanha o ser humano ao longo do tempo. E a gente tem agora o boom dos evangélicos no Brasil, que é uma religião de pobre, vista pela mídia com viés classista quase sempre. E a gente uhum. tem o fenômeno Michele Bolsonaro, que nasce nesse caldeirão. E, por outro lado, uma notícia que a Igreja Lagoinha, que é a igreja onde ela fez aquele comício dela, comprou um teatro no Leblon. E o pessoal do Leblon está fazendo abaixo-assinado que não quer o teatro lá. Como é que você analisa esse caldo de evangélicos mais política, principalmente Michele Bolsonaro? Eu começaria dizendo que o Leblon é um bairro que tem uma população alta de inteligentinhos, né? E inteligentinhos não suportam pessoas que, sei lá, cheiram a ônibus, que acreditam em Jesus, que falam no demônio, né? Então já começa por aí um problema com os evangélicos. Veja, eu pessoalmente não tenho nenhuma simpatia pela visão de mundo de pessoas muito religiosas. Muito religiosas. Eu acho que as religiões fazem parte da história da humanidade. Nesse sentido, elas somam e subtraem, como tudo que o ser humano faz, né? Então é uma discussão bastante longa, como você bem disse, não é moda a religião enquanto tal, né? Você tem versões mais na moda, e no caso específico dos evangélicos comprar uma igreja no bairro como Leblon, eu acho, do ponto de vista irônico, muito interessante, porque é uma verdadeira invasão da Normandia, né? É uma verdadeira invasão, né? De um território que eles, aqui eu não estou identificando nenhum como alemão ou aliado na disputa, mas é uma verdadeira invasão. E a Michele Bolsonaro, como exemplo, eu falei já alguns meses atrás no programa que eu tenho na Cultura, eu acho que a Michele Bolsonaro é possivelmente uma candidata muito séria a presidente da República, certo? É jovem, é mulher, certo? Então, essa questão da mulher no poder é uma questão na moda, sem dúvida, certo? Ela é evangélica raiz, porque o Bolsonaro não é evangélico raiz. Ela é evangélica raiz. Se ela aprender a falar melhor, tocar em certos temas, né? Ela poderá vir a ser uma candidata com perfil eleitoral forte, né? E, nesse sentido, ela, como qualquer evangélico hoje em dia, pode influenciar o país no sentido de ganhar eleição e ser maioria da população, né? E aí você tem uma disputa por soberania interna ao Estado. Afinal de contas, quem vai assumir o país? Certo? Evangélicos, pessoas mais conservadoras, que votam na Michelle como exemplo, né, aqui, e ou pessoas que são mais identificadas com aquele grupo que normalmente se vê como mais inteligente, não necessariamente inteligentinho, mas mais inteligente, né? Esse grupo não tem número, sabe? Tem um demógrafo canadense radicado na Inglaterra chamado Kaufman, né? Eric Kaufman, que ele é um dos caras que estuda, inclusive o caso de Israel, dizendo que em breve provavelmente você vai ter mais gente conservadora e religiosa no mundo do que secular. Ele tem uma frase lapidar que é assim: seculares, traduzindo direto do inglês, seculares têm boas ideias, religiosos têm mais bebês. No final do dia, é uma questão demográfica. Como Israel se sabe muito bem, é uma questão demográfica, né? Ai. E, portanto, os evangélicos podem vir em algum momento a ter uma presença muito forte no país. Isso significa candidatos eleitos, espaços na mídia, nas mídias sociais, mais dinheiro. Invadir o Leblon, invadir a Vila Madalena, Bem né? simbólico isso. Uma pena, o Paudé precisa ir embora, não dá mais nem Eu para preciso ir responder. embora, Precisa ir infelizmente. embora. Aliás, hoje a gente está com uma reportagem uma reportagem exclusiva aqui do UOL falando de depósitos
em dinheiro vivo de Mauro Cid na conta de Michele Bolsonaro. Tem o caso das joias. Nada disso arranha ela, pondera a sua análise? Acho que pode arranhar, mas com o costume que o Brasil tem de escândalos de corrupção, ainda mais agora que está longe da eleição, arranhar, arranha. Mas veja bem, a história das joias daqui a pouco passa, né? Quando a mídia tira o foco, ajuda ainda mais as pessoas a esquecerem daquele assunto. Então, eu acho que uma coisa agora, a não ser que a máquina judicial queira transformar a Michelle inelegível neste momento, coisa que ela nunca foi eleita, né? Nunca foi política enquanto tal, eu suspeito, Fabiola, que daqui até 26, algo dessa monta agora, não necessariamente arranhe, não. A corrupção é uma coisa vista de forma muito seletiva. Imagine que em 18, muita gente olhava para o Lula e dizia a carreira dele encerrou, e um dos motivos era a suspeita de corrupção. E o Lula apareceu como salvador nacional em 22, certo? E foi eleito. Então, não estou dizendo que são duas pessoas iguais, com duas histórias iguais, mas assim, eu suspeito que não. Está meio longe.